Que bom estarmos aqui. Estava conversando com o Guilherme, ele perguntou assim, você vai pregar na festa da igreja? Eu falei, vou. Você já pregou? Eu falei, cara, não lembro. Eu tive que ir no Instagram olhar porque eu não lembrava, mas ano passado eu preguei na festa da igreja. 2024 foi o Lava Pés, inclusive. Parece que tem mais tempo, mas não tem não. Tem pouco tempo. E aqui estamos mais uma vez. Eu acordei hoje quase bem e durante o dia começou a me dar uma dor no corpo também, uma dor nas juntas. O negócio começou a ficar feio pro meu lado. Aí eu falei com a Maria Eduarda, eu prefiro que seja espiritual, que é mais tarde depois da mensagem passa. Se for gripe igual a do meu pai, aí me aguente, que eu vou deitar nesse sofá aqui. Eu me entrego logo para passar mais rápido. É verdade, eu vou ficar lutando contra? Não, deixa disso. Mas que bom estarmos aqui nessa noite, querido. O pastor Mateus começou pregando ontem e eu falei, não, ele não vai fazer isso. Ele não vai. Ele leu Moisés e veio falar de José? Calma aí. Aí hoje a pastora veio pregar o oferta e veio falar de José. Eu falei, quase que eu dei o celular aberto para ela no esboço. Eu falei, vai embora, você continua. Só seguir. Tava dali te olhando, você não me olhou, eu tava de cara feia já, tipo assim, chega. Cheio de revelação, pô. Pregar de José aqui eu acho que tá mais fácil hoje, porque já tem muitos anos que ninguém prega, e tá mais tranquilo. Porque há uns tempos atrás, essa parede aqui, quem é dessa época que aqui tinha um banner? Levanta a mão aí. Quem lembra o que tinha ali? Ser um José é realizar o impossível. Não é isso não? Não era isso, ser um José é realizar o impossível. Sonhar, lutar e conquistar. Já foi o slogan da igreja esse negócio. Mas aí a estação mudou, a chave virou. E agora somos um lugar da presença, uma família para pertencer. Mas continuamos como José, como quem sonha para realizar o impossível. Continuamos a sonhar, continuamos a lutar. Olha, estamos lutando mesmo para conquistar. Mas o Senhor é bom. Já estou bebendo água, sim. Eu estava mastigando algumas coisas sobre José e tentando entender no Senhor se era exatamente isso que Ele queria para essa noite. Eu não sei vocês, pregadores de plantão aqui na frente, a Ingrid ali atrás, não sei se tem mais alguém que prega que está por aí. Como que fica o coração de vocês quando preparam uma mensagem para subir, mas parece que eu nunca ouvi Deus falar comigo, porque fica uma dúvida, será que é? Será? É isso mesmo? Não, mas será? Parece que eu nunca ouvi Deus. Da última vez que eu preguei, inclusive, vou confessar para vocês aqui, eu tinha certeza que eu estava vindo fora da visão. Falei, essa mensagem, não, mas eu acho que é, mas não é não. Eu vim desacreditado, estou confessando para vocês aqui, meu pecado. Eu vim desacreditado que era a voz de Deus naquela mensagem, mas era muito, graças a Deus. Algumas coisas confirmaram isso. Oi? Queima até hoje? Isso é bom, isso abraça, deixa o coração quentinho, tá vendo? Deus é bom. E eu estava pensando sobre 2025, sobre o ano do governo, sobre autoridade, domínio, sobre aquilo que estamos vivendo como igreja nos últimos anos e sobre a igreja que estamos e queremos projetar para os próximos anos. E eu anotei uma frase que é: a igreja multigeracional aprende com o passado e se prepara para o futuro. A igreja multigeracional aprende com o passado e se prepara para o futuro. E era mais ou menos isso que eu já estava fazendo, analisando o nosso passado como igreja, onde acertamos, onde erramos, o que poderíamos ter feito, o que poderíamos ter evitado e o que podemos fazer daqui para frente em 2025 nos demais anos para construir a igreja que desejamos. Temos falado um pouco disso. Qual é a igreja que você quer construir para o futuro? Por que na igreja lá e não faz e não fez? Tu está fazendo? Tu fez? Qual é a igreja que você quer construir para o futuro? Tem que colocar a mão para fazer. Se é que você deseja construir algo. Então eu vim pensando nessa frase, tocou meu coração. A igreja multigeracional, então, fala de gerações, não fala somente da geração dos pastores, não fala somente da geração do Alex, não fala somente da minha geração, da geração da Lara,
ou da geração da Laura, minha filha. Estamos falando de uma igreja multigeracional, uma igreja que conecta gerações. E o Mateus ontem começou falando disso aqui. A vontade que deu era de pedir para ele ficar quieto e pular para o tópico seguinte. E ele citou muito bem o exemplo de quando Jesus, através de um menino, alimenta uma multidão com fome. E tinha Jesus, que era Jesus, não preciso falar muita coisa, né? Ele já faz seu próprio marketing. Tinha um menino que era só um menino, com fome de ouvir algo de Jesus e que com certeza iria sentir fome em algum momento. A mãe dele mandou um lanchinho na lancheira. E tinha os discípulos que estavam começando a experimentar das maravilhas e daquilo que Jesus estava começando a fazer. E entre o menino que Jesus escolheu para ajudar aspas, né? Ser um agente, melhor. Ajudar Jesus fica complicado. Depois vamos cortar isso aí já depois que viralizar, ganhou. Entre o menino, que era um agente, e os discípulos que estavam sendo mentoreados por Jesus. Rodrigo, meu amigo, tudo bem com você? O que te traz aqui? Que honra sua presença. Eu já tinha te visto antes, mas só agora me deu o insight de falar, não sei porquê. Mas tá tudo bem. Que bom ter você aqui com a gente. Podia ter trazido uma roupinha para dar uma dançadinha, uma rodopiada. Seja por isso, amanhã a gente está aqui no mesmo canal, no mesmo horário. Tamo junto, meu amigo. Tô brincando, tá? Fica constrangido não. Então, entre o menino, que era um agente, e os discípulos que estavam numa mentoria com Jesus, entre eles dois, uma geração de uma criança, e a geração dos discípulos estava Jesus, conectando essas duas gerações para ensinar algo para a gente e para o povo em questão. Daniel, por que você está falando isso? Como a Valdirene pregou aqui esses dias, ela subiu aqui na ponta. Olha só, adolescente, vocês não vão viver sozinhos não, porque eu quero viver esse negócio também. Deu uma carteirada neles. Mas fica tranquilo, isso é uma igreja multigeracional, onde do mais experiente é que meu avô está lá fora, pastor. Aí, cabeça mais branquinha que eu estou vendo aqui, de lá. Entre o mais experiente e a criança mais novinha dentro da Calialis. Nem vou nessa linha, vou na lista. Tem o Davi é mais novo que o Davi está com quantos meses dele? 2 meses? 2 para 3. 2 para 3. Existem pessoas para conectar essas gerações para fazer aquilo que o Senhor precisa para esse tempo. Não é sobre a pastora Niana e o pastor Carlos somente. Não é sobre o Daniel somente. Sobre o pastor Humberto somente. Sobre a Valdirene somente. Sobre a Evelyn somente. Ou somente sobre a Liz ou o Davi. É sobre todas as gerações conectadas para ser um agente daquilo que Deus precisa fazer nesse tempo. Eu fui olhar quantos habitantes tinham em Nova Iguaçu. No último censo apurado, 785 mil e alguns quebrados. Eu fui olhar quantos habitantes tinham, o último censo é de 2022. Eu fui olhar quantos habitantes tinham em São José dos Campos. 685 mil e uns quebrados. Menos que nós aqui. Quantos por cento? É gente pra caramba. 785, 78.500 pessoas. É muita gente, tá? Tem certeza? Vê depois direitinho. Tô brincando. Que o Alex, ele é... Rapaz, esse homem faz umas orações que só Jesus. E Deus ouve. Falei pra ele, vê certinho essas tuas orações. 10%. 785 mil habitantes. 2022, com tanto de filho que a gente anda fazendo por aí. Por aqui, no caso, né? Nós, eu, David. Mas quem? Guilherme Larissa tá vindo aí já. Mas quem? Leone e Nathalie. Em fevereiro, março, abril, maio vem a notícia. Tô brincando. Foi de mim. Fabrício vem mais um aí. Só pra fechar, pô. Só tem 3 ministérios, são 5.
perdi. Me perdi, legal, mas tudo bem. Ah, tá, os habitantes. E eu tava olhando a quantidade de habitantes em Nova Iguaçu a partir do que o Alex falou. Que um pastor orou, Deus, nos dá como igreja 10% da nossa população para cuidar e atender. Falei, rapaz, ousada essa oração, porque 10% é gente que não acaba mais. Nem no Maracanã Novo cabe mais. 72, né? 68. Mas não libera tudo isso. Vai ter que ficar gente no gramado. É gente. Olhando para essa ideia de uma igreja multigeracional, eu vou ler, tá? Vou ler bastante, inclusive. Vamos falar de José, vou chegar nele. Fica tranquilo. Falando sobre a igreja multigeracional, o Espírito me levou a lembrar ou pensar sobre Daniel, Davi e José. O que Daniel, não eu, tá? O Daniel mesmo, Daniel, Davi. O que Daniel, Davi e José têm em comum, Daniel? Como assim? Qual linha você traçou entre eles? Todos eles chamados ainda menino. Todos eles, todos os três chamados ainda como improváveis. Todos os três viveram um processo que não foi fácil, foi doloroso. Quem somos eu e você na fila desse pão? Todos três foram chamados para governar. Daniel interpretou o sonho do rei. Davi tocou para expulsar o espírito mal que estava atormentando Saul. José interpretou o sonho de Faraó. Cada um, de alguma forma, no meio do processo, destacou, fazendo aquilo que apontava para o destino deles, que era governar. Todos eles, jovens, chamados com propósito, vivendo seu processo com um único destino: governo. E aí, com certeza você já ouviu isso, mas vale lembrar, porque no geral, às vezes a gente age como academia. Essa semana, segunda-feira, Guilherme, segunda-feira. Na outra, aí chega quarta, não, segunda, que essa semana foi corrido, né? Na segunda. Aí na outra semana, não, mês que vem, é melhor deixar para virar o mês, que é para organizar tudo e mês que vem. E muitas vezes a nossa vida com Deus é do mesmo jeito. A gente sai do culto, eu vou no monte, eu vou fazer um jejum, 72 horas, eu vou zerar a Bíblia esse ano, eu vou ler 10 livros por mês, eu vou chegar na igreja que ninguém vai aguentar ficar em pé. Rapaz, o Espírito vai estar comigo de um jeito. Aí na segunda-feira, final da tarde, voltando do trabalho, você fala, ih rapaz, hoje era para eu ter feito alguma coisa do que eu disse ontem, né? Vou fazer o seguinte, vou me organizar essa semana. Domingo eu vou pegar uma palavra forte de novo, que alguém vai lançar no altar, e na segunda eu começo. Muitas vezes é isso que nós fazemos com a nossa vida com Deus. E para governar, cadê a arte? Não tem aqui não? Do governo? Vai mudar agora também no meio da mensagem assim, né? Mas qual o problema também? Tem não a arte do governar aí? Como assim? Não tem a arte do ano aí? Ih, rapaz. Finge que eu não fiz essa pergunta. Desculpa, esquece. Para governar no público, primeiro você precisa governar no secreto. Antes de Davi matar Golias, eu já preguei sobre isso aqui. No secreto, ele estava governando as ovelhas do pai e matando o urso e leão. Antes de Daniel chegar e interpretar o sonho do rei ou ler aquilo que a mão escreveu na parede, ele estava escondido porque tinha sido lançado um decreto de que não poderia adorar nenhum outro Deus e tal, e Daniel orava 3 vezes ao dia escondido, governando no secreto. José, e a gente vai falar um pouco mais da história de José aqui, dentro de uma prisão, e foi preso indevidamente. E não tinha ninguém para advogar por ele, a não ser Deus. Revelou o sonho de quem estava lá dentro, do copeiro e do padeiro. Então, antes dele governar,
no público, ele estava governando onde ele estava, dentro da prisão. Gênesis 37, pode abrir. Então muitas vezes a gente acha que as áreas da nossa vida que a gente precisa governar para o exterior, para aquilo que alguém vai ver, para aquilo que precisa ser decidido ou mostrado, a gente acha que vai acontecer do dia para a noite. Agora eu vou governar minha vida, em tal área, em tal aspecto, e pronto. Estalou o dedo, aconteceu. Quanto tempo você está se governando nesse sentido no secreto? Quanto tempo no secreto Deus está te provando e te fazendo passar por testes e você ainda não percebeu? Ou talvez percebeu. Gênesis 37, versículo 1. Eu vou ler algumas partes do texto, outras eu acho que não, porque dentro da história de José eu tirei algumas chaves para a gente aqui hoje, algumas reflexões, algumas coisas que nós precisamos entender para de fato viver o ano do governo, para de fato governar a nossa vida e a nossa casa. Versículo 1: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E Jacó fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos esse sonho que tenha sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, mais ainda o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, contou para os seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho. E o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai. E disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Versículo 11: Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. A primeira chave que nós temos que guardar para o nosso 2025 e para governar a nossa vida é: não adianta mudar a decisão se não mudar o coração. Não adianta mudar o discurso se não mudar o coração. Não adianta mudar a geografia se não mudar o coração. O versículo 11, não precisa colocar não, diz que seus irmãos o invejavam, tinham ciúmes dele, mas que seu pai guardava este negócio em seu coração. Porém, no versículo 10, diz que o seu pai o repreendeu e disse-lhe: Que sonho é este que tivesse? Porventura iremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-se perante a ti em terra? Então, da boca do pai de José saiu uma repreensão, uma contestação, uma dúvida, uma pergunta.
uma indagação, mas no coração do pai de José, ele guardava e acreditava nesta coisa, neste negócio. Qual é a palavra que falou na outra versão ali? Não precisa colocar não. Então não adianta mudarmos o local, não adianta mudarmos o nosso discurso, não adianta mudarmos, considerava o caso consigo mesmo. Então no coração dele, por maior dúvida que ele tivesse lançado com sua boca na frente da mãe de José e dos seus irmãos, por maior dúvida que ele tivesse, por não talvez entender aquilo que José estava contando em sonho, no coração dele, ele considerava o caso. Significa que no coração do pai de José ele já o havia liberado. Talvez ele não sabia que José, logo após, ele iria ser vendido como escravo para o Egito. Ele não sabia que José seria dado para ele como morto. Muito provavelmente ele não considerava estas coisas. A única coisa que provavelmente ele sabia era aquilo que José tinha acabado de declarar. A dúvida e a contestação que tinha saindo da boca dele, mas a confiança e o crédito no coração dele. Então Jacó, como pai, já havia liberado José como filho no seu coração, independente da dúvida que ele tinha com relação àquilo que José havia acabado de contar. O cenário e a gente vai ver no texto mais à frente, 11, e conta que seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém, e o pai de José chama ele e fala: você não vai junto apacentar? Não, quero que você vá sim, por favor, vá ao encontro deles e o traga notícias. E José vai por um caminho errante, encontra um homem, o homem diz: eles estão a caminho de Dotã, eu ouvi eles falando que estão indo para lá. José encontra com eles, quase chegando perto, os irmãos já começam a falar: lá vem o sonhador, olha lá quem vem, o folgado, desse tamanho, tem nem tamanho ainda, tem nem idade, sonhando desse jeito, um monte de baboseira, negócio de molho inclinado, negócio de lua, todo mundo em torno dele, né? A última Coca-Cola do deserto é José. Imagina eles na rodinha falando. José, não sei o que José está pensando, garoto novo, né? 17 aninhos. Não sei o que José está pensando da vida. A gente está aqui ralando, cuidando do rebanho do nosso pai. E José está com essas ideias de sonho, de se inclinar para ele. Cara, eu não sei, mas a vida vai ensinar José. A vida vai apertar José. Ele vai entender o que é a vida. Esse negocinho de céu, de lua, sol e estrela se inclinando, pô, isso não é coisa da vida que a gente conhece, que a vida dura. E José chega. E a gente sabe da história que eles tramaram contra José, jogaram José numa cisterna, que por hora estava vazia, então seria praticamente impossível José sair dali se alguém não o tirasse. E aí ficou aquela dúvida: mata, não mata? Faz o quê? Deixa aí para morrer só, deixa aí, não vamos levar sangue nas nossas mãos dele, não. E aí vem uma caravana, José é levado, vendido como escravo. Eles pegam a túnica preciosa que seu pai deu de várias cores, matam um cabrito, suja a túnica de sangue e leva a túnica para o seu pai. Olha só o que a gente achou no caminho. O que será que aconteceu com José? Meu Deus, como que eles conseguiram sustentar essa mentira? Sendo tantos. O pai de José olha e fala: rapaz, essa túnica era do meu filho, ele foi devorar. Esse cenário onde os irmãos de José o invejava ou tinham uma certa discordância com ele, esse cenário onde os irmãos de José o pegam, jogam ele na cisterna, depois não sabe o que fazer, mata, não mata, deixa ali, tira, leva de volta para casa, aparece uma caravana, vamos vender, mas o que a gente vai falar para o nosso pai? Pega a túnica dele, vamos manchar de sangue para poder ter um pretexto de dizer que ele morreu. Isso aqui é típico de gente que vive de mentira, típico de gente que se afunda de uma mentira em cima da outra. Conta uma, depois tem que contar a segunda para encobrir a primeira, depois tem que contar a terceira para poder arrumar a história, porque da primeira para a segunda o negócio ficou meio desajustado. Então, se não fizer outra mentira, as duas anteriores vão ser descobertas, e aí vai para a quarta, a quinta.
típico de gente que não vive uma vida de verdade, típico de gente que vive em ciclos viciosos e não sai do lugar, típico de gente que está há 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos numa igreja e parece que a vida não muda. Você conhece alguém assim? Poxa. Amém. Fulano não muda, né? O que será que fulano está contando por aí? Será que fulano não está armando uma mentira por cima da outra? Versículo 14 diz: e ele lhe disse, seu pai, ora vai, vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me uma resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E como eu acabei de citar, foi o pai de José a quem o enviou ao encontro dos seus irmãos. Ali, muito parecido com a história de Davi, né? Davi foi enviado pelo pai aos seus irmãos para levar uma marmitex e trazer de volta consigo uma resposta. Ou seja, o pai de José, mesmo com a contestação saindo da boca dele sobre o que José havia contado, no coração dele ele confiava nesse caso. E no momento em que Jacó chama José e fala: vai até os teus irmãos, vê como eles estão e me volta com uma resposta. Nesse momento, o pai, paternidade, tá? O pai de José abre a oportunidade que José precisava para viver o destino dele, que era governar. No momento em que José olha, seus irmãos foram, você não vai? O que está acontecendo? Não, você vai sim, vai lá no encontro deles e me traz uma resposta. O pai de José não sabia que o filho dele não iria mais voltar. O pai de José não sabia que o que iria voltar era uma túnica cheia de sangue, um sangue mentiroso, um sangue colocado por mãos mentirosas de quem não sabe o que está fazendo, de quem não sabe para onde está indo e não tem um mínimo de propósito e destino. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele manda. Ele não sabia que seu filho não iria voltar, ele não sabia que seu filho iria parar numa cisterna, ele não sabia que o seu filho iria parar no Egito, ele não sabia que seu filho ia ser vendido como escravo, ele não sabia que o seu filho ia ser parado numa prisão acusado injustamente, ele não sabia de nada disso. E mesmo assim, por confiar neste caso, como diz no versículo 11, no coração dele, ele como pai cria uma oportunidade para José viver o destino dele. Qual era o destino de José? Governo. Nós como pais, quais são as oportunidades que nós temos criado para os nossos filhos? Nós como pais, responsáveis por quem saiu de nós, responsáveis por os nossos filhos terem uma paternidade saudável, quais são as oportunidades que nós temos criado? Ah, Daniel, mas você não conhece o meu passado. O meu pai criou um mínimo de oportunidade para mim. Na verdade, eu nem lembro do meu pai. Na verdade, meu pai morreu, eu tinha 2 anos. Na verdade, meu pai foi embora, Daniel, e eu lembro muito pouco dele. Na verdade, eu conheço meu pai, Daniel, mas assim, conheço porque a gente se conhece mesmo. Porque pai eu nem posso chamar muito. Você não sabe da minha história. Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe como eu fui criado. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o nível de paternidade que eu tive ou não tive. Você não sabe. Como que você quer falar? Então os teus filhos vão viver as mesmas faltas de oportunidades que você? Porque se Jacó tivesse o mesmo coração que os irmãos de José tiveram, de inveja, de ciúmes, de não acreditar, muito provavelmente ele não teria criado a oportunidade que José precisava, mesmo que dolorosa, para ir ao encontro do destino dele. Qual era o destino de José? Governo. E aconteceu a mesma coisa com Davi quando seu pai o chama e fala: Davi, seus irmãos estão no campo de batalha. Não sei como é que está a situação lá, mas desculpa, vou ficar por aqui. Mas eu preciso que você vá ao encontro deles.
leva essa comidinha e traga uma notícia. Davi vai, o que acontece? Ele lanha Loerloles uma pedra no meio da testa de Golias. Caramba, Daniel, mas poxa, você traçou duas pessoas, duas histórias. Um teve uma oportunidade do pai para o seu destino, para o destino de José, governo. O outro também teve uma oportunidade que seu pai criou para o destino. Qual era o destino de Davi? Governo. Os dois tiveram, só que José foi parar numa cisterna, ser vendido como escravo. Foi dado como morto pelo seu pai. Agora Davi voltou grandão. Davi matou o gigante Golias que ninguém tinha conseguido matar. Esse é o segredo do processo. Não existe glamour. É você que cria. Não existe holofote para processo. Você que tenta ligar um. Porque o mesmo Deus que enviou José aos seus irmãos e foi jogado na cisterna, foi para o Egito, foi como escravo, se lanhou todinho até chegar onde ele tinha. Foi o mesmo Deus que mandou Davi aos seus irmãos, preparado, porque já estava governando no secreto, já estava matando o urso-leão, com a oportunidade de matar o gigante. É o mesmo Deus. Deus amou menos José do que amou a Davi? Não. A diferença é o processo. É isso que acontece comigo, com você. Provavelmente, talvez você esteja dentro de uma cisterna e tem alguém do seu lado matando Golias. E você quer se comparar com o processo dele. Ei, foi o mesmo pai que enviou. Ei, foi o mesmo Deus que enviou. Ei, o destino é o mesmo. O propósito é o mesmo. Governar. Ei, a história é diferente, mas o processo é o mesmo. Não se compare, queridão. Não se compare. Talvez você esteja matando Golias e está olhando alguém do teu lado e está na cisterna lá. Deus me mandou para matar Golias, né? O querido está na cisterna, deve estar em pecado. Que glamour é esse que você criou no processo que Deus te colocou? Calma, ó. Vamos lá, estou falando dos processos que Deus te coloca, tá? Eu não vou pregar sobre os processos que você vive porque você criou. Talvez eu fale de repente, mas não, a intenção não é essa. E você precisa ter maturidade, inteligência emocional, clareza no espírito e discernimento para separar os processos que você está passando, dos que você criou e dos que Deus coloca. Porque dos que você criou sangra. E tem a misericórdia, a graça, é o que tem. Para tu. Jesus na cruz, sangue derramado. Graça que é o favor imerecido, é isso que tem. Agora, para os processos que Deus colocou, Ele garante, Ele te tira. Então calma também. Olha para dentro de você e avalia o processo que você está vivendo, se é um processo que Deus está te fazendo passar para um propósito, ou se você se colocou dentro desse processo, que também vai ser por um propósito. Porque é muito fácil a gente confundir os processos que a gente se enfia dos processos que Deus nos coloca. Porque é tudo processo. A gente quer colocar na conta de Deus. Mas não é tão simples assim, porque o Deus que colocou José perante os irmãos para ser jogado para a cisterna, garante o José que chegou a ser governador do Egito. O Deus que colocou Davi na frente dos seus irmãos no campo de batalha para matar Golias, foi o Deus que garantiu Davi rei de Israel. Mas foram processos que o Senhor os colocou. Foram eles que arrumaram ideia, não. Então reavalie a sua vida, olhe para dentro de si, porque talvez aquilo que você chama de processo de Deus para a minha vida são colheitas das tuas decisões erradas. O que a gente tem para você é um beijo, um abraço e curte muito esse processo. Se você quiser, conselho também tem. Tem pastores, missionária, líderes, tem muita gente aqui para te aconselhar, te abraçar para você sair dele. A gente não está dizendo que você não vai ser abraçado, não. Muito pelo contrário, você vai ser muito abraçado e pastoreado, mesmo encarando o processo que você criou. Mas você precisa ter ciência para separar eles, para não colocar na conta de Deus aquilo que não é dele. E não demorar mais tempo dentro de um processo do que deveria. Porque quando você cria os seus próprios processos para colher das tuas escolhas erradas, e você não consegue separar aquilo que foi você que criou do que Deus está fazendo, você passa mais tempo dentro desse deserto. E se eu fosse você, reavaliava. E somos adultos já para conseguir confessar e assumir aquilo que foi a gente que fez. Porque também não adianta olhar para dentro de si e querer fingir, dar uma de maluco.
sabendo que foi você que arrumou esse tumulto e agora querer colocar na conta de Deus. E Ele é poderoso para resolver, mas me ajuda a te ajudar. Graças a Deus, louvo a Deus pela minha própria vida. Soa soberbo isso, né? Desculpa, você vai entender. Louvo a Deus, não, pela minha não, vou louvar pela dos meus pais. Que um dia entenderam, um dia foram encontrados, um dia foram achados. E como o Alex brinca, eu fui criado numa família quase perfeita. Eu tive um pai, como o pai de José, o pai de Davi, que criou oportunidades para mim. Eu tive um pai que criou oportunidades para eu chegar onde eu estou hoje e aonde eu ainda vou chegar. E cria as oportunidades, porque ele não está aqui hoje e mesmo assim eu estou em cima desse altar pregando. Ele poderia ter mandado trocar. Não, prega um pastor, prega a pastora, prega alguém, porque eu quero estar lá quando ele for pregar. Não porque eu quero ver meu filho pregar, mas porque eu preciso estar. Ele é só um garoto de 25 anos. 25 anos que eu tenho, né? 25? É, né? Isso. 26 esse ano. Dia 9 de março. É domingo, dia 26, tá? Cada um traz um refrigerante. O que eu falei? Dia 9 de março, eu faço 26 anos, perdão. É um domingo, cada um traz um refrigerante. Cada um traz 10 salgadinhos. E o bolo eu vou arrumar. E a gente faz uma festa aqui, um celebramento, uma celebração. Você vai vir comemorar comigo? Oi? É, porque se cada um trouxer 10 salgadinhos, vai dar uns 400 salgadinhos. Você come mais do que 10 salgadinhos, vai ter cachorro quente e bolo também, irmão. Calma. Ou a gente pode meter uma churrasqueira lá fora e lanhar quando acabar o culto. Eu sou maluco. Ou lá em casa, o que tu acha, amor? 70 pessoas lá em casa. Não, lá em casa tá... Me mudei, agora a casa é menor. Tem que ser um rolê mais... Calma, vai chegar. Calma. Os olhares cobradores já assim, ó. Tipo, não fui ainda. Eu vi uns 15. Calma que nem meus pais foram lá ainda. A agenda não bateu. Vocês vão. Querido, olhe para dentro de você e reavalie. Sobre o que você tem vivido. Vamos seguir. Meu Deus, a hora. Estou acabando. Depois desse cenário onde José é enviado a seus irmãos jogam ele na cisterna, pega a túnica mancha de sangue, vende o tadinho, vende ele para uma caravana dos ismaelitas. Ele vai parar no Egito. No Egito ele é vendido a Potifar, que era um chefe de guerra. E ele começa a trabalhar como servo na casa de Potifar. Muito mais do que isso, ele foi vendido como escravo. José começa a trabalhar dentro daquela casa. Como a pastora citou aqui na palavra de oferta, muito bem ela fez. Ainda bem que ela parou ali. Já ia falar Davi. Perdão. Ponto de corte. José se destacou. Ele foi vendido como escravo para uma caravana, e essa caravana vendeu ele para Potifar. E tinha um poder aquisitivo e poderia ter um escravo servo dentro da sua casa. Então ele entra dentro daquela casa como escravo, servo. Mas o engraçado é que olham para ele e falam: rapaz, esse menino é próspero, ele tem um negócio diferente. Ou seja, tá na hora da gente começar a quebrar esse conceito de escravidão na nossa mente. Eu sou pobre, vou morrer pobre, nasci pobre, vim do morro, e é isso mesmo, e eu sou pobre mesmo, não tenho dinheiro mesmo, e é isso aí. Que mentalidade é essa que você não vai avançar nunca na sua vida? Que mentalidade é essa que você nunca vai ter um conforto para dar à sua família? Que mentalidade é essa de que escravo tem que ter mentalidade de escravo? Aonde está escrito que escravo tem que ter mentalidade de escravo? Porque não é o que eu vejo com José. José estava na posição de escravo, mas não tinha a mentalidade dele. José estava na posição de servo escravo, mas não tinha mentalidade. E por isso ele emanava, ele emitia, ele vivia prosperidade. Potifar reconheceu: rapaz, esse menino coloca a mão nas coisas e as coisas prosperam. Como um escravo é próspero? O escravo não deveria ter mentalidade de pobreza? O escravo não deveria botar a mão no negócio e o negócio quebrar? O escravo não deveria colocar a mão no negócio e o negócio pifar? O escravo não deveria colocar a mão na comida e a comida minguar?
O escravo não deveria criar um ambiente nada saudável dentro da casa de Potifar, onde os insumos, onde as riquezas, onde aquilo que ele tinha começar a minguar. Não era isso que deveria acontecer? Aliás, ele era escravo. Não, porque ele estava como escravo, mas ele não tinha mentalidade de um. Então para de olhar para a sua situação de hoje, ou da onde você veio, e achar que você tem que ficar com essa mentalidade o resto da tua vida. Ei, querido, mentalidade de servo, mentalidade de governo. José foi vendido e estava dentro daquela casa como escravo, mas a mentalidade dele era de governador, de alguém que sabia administrar, de alguém que colocava a mão e a colheita vinha, de alguém que tinha mão para multiplicar, de alguém que tinha mão para abençoar, de alguém que tinha mão para consertar. Então não importa onde você está ou da onde você veio, importa a mentalidade que você está criando, a mentalidade que você está se permitindo viver, porque desse altar não falta palavra para mudar a tua mentalidade. Então não, você não vai andar a pé para sempre, não, você não vai viver na escassez para sempre, não, você não vai ter esse carrinho quebrado para sempre, não, teus filhos não vão estudar para sempre numa escola pública, e nenhum problema com isso, mas a gente sabe que o ensino da escola particular é um pouquinho melhor e tem uma estrutura um pouquinho melhor, e talvez os teus filhos estudem até a faculdade no ensino público, sim, mas não precisa parar neles, porque você, como um pai, é um pai que, como o pai de José, como o pai de Davi, cria oportunidades para seus filhos, e não só termina em seus filhos, mas que vai esbarrar nos seus netos. Então talvez os teus filhos vão viver a escassez, mas os teus netos não precisam viver isso. Não, quebra essa mentalidade. Não falta palavra nesse altar. Por que a tua chave não vira? Porque talvez você está na geografia, você mudou a tua geografia, mas você não mudou o teu coração, como eu já falei aqui. Talvez você está decidindo por algo, a pastora falou, te impulsionou, o Daniel veio e rebateu no mesmo ponto, e você sai daqui, eu não sou escravo, não tenho mentalidade de escravo, eu vou mudar minha vida. Talvez você mudou só a tua oratória, o teu discurso, mas não mudou o teu coração. Não adianta forçar a tua mente a viver algo que o teu coração ainda não acredita, apesar do coração do homem ser enganoso. Você entendeu o contexto, né? Por favor. Não adianta! Não adianta mudar a decisão por uma pressão exterior, por uma pressão de fora. Não adianta mudar a decisão porque você acha que não tem outra decisão a se tomar. Se o teu coração não mudar, o ambiente vai ser o mesmo, a escravidão vai ser a mesma, a falta de prosperidade, vai ser a mesma, e a escassez vai ser a mesma, porque o teu coração não mudou. José trabalha na casa de Potifar. Cuidava de tudo. Certo dia, não tinha ninguém em casa. E a mulher de Potifar é usada para jogar José numa prisão. José foi jogado numa cisterna. José foi jogado numa carroça quando foi vendido. José é jogado numa prisão. José foi muito jogado. Talvez você esteja se vendo nesse cenário. E aí talvez você olhe para o lado e fale, poxa, fulano está vivendo como Davi. O profeta foi na casa dele, só sentou na mesa quando ele chegou. Aí, o glamour já começou aí. Deus amava mais a Davi do que a José, não é possível. O profeta foi lá entregar uma palavra e ungir ele. Primeira oportunidade que foi criada pelo pai dele, ele vai e mata o gigante, volta grandão. A fama como? Lá em cima. Não é possível. E eu tô aqui na cisterna, na carroça, na prisão. Por que o processo dele é mais glamuroso que o meu? Por que o processo dela parece ser mais legal que o meu? Fica tranquilo, irmão. Deus calça o teu pé com o sapato certo. 40 para quem é de 40, 37 para quem é de 37. Não se compare. Porque por outro lado eu não vejo José
matando o urso e leão. Davi sim. E eu não estou aqui querendo comparar as duas histórias num sentido negativo ou pejorativo, para você sair daqui preferindo mais José a Davi ou Davi a José, mas para te fazer entender que cada processo é um processo. A sua vida é sua e o número do teu sapato é o teu. Para de olhar para o lado e achar que você está sofrendo mais do que alguém. Você não sabe o que ele passou e de onde ele veio. Então, numa ocasião onde não tinha ninguém em casa, a mulher de Potifar é usada por Satanás, por Deus. Será que depende do olhar do ponto de vista? Porque ela convida José para se deitar à cama com ela. E a gente conhece a história, sabe que José corre. Mas nessa que ele corre, a capa dele de linho ficou na mão dela. Era o que ela precisava. Já que eu não tenho o corpinho de José, em algum versículo ali do capítulo 17, 39, 40 ou 41 ou 2, diz que José era bonito, tinha um bom semblante. E ela olha para aquela capa e fala: se eu não conseguir o corpinho de José na minha cama, então ele também não vai continuar aqui dentro não. Ó, olha aqui, olha aqui. Ai, José tá tentando me pegar aqui, ó. Olha aqui, não tinha ninguém em casa, olha o que José quis fazer comigo. A roupa dele ficou na minha mão, vai lá fora ver se ele não tá todo despido. Olha lá, olha aqui o que o José fez. Ela era nada mais nada menos do que a esposa do homem, Potifar, que mandava na casa, dono e chefe José. José vai parar na prisão. Versículo, vamos para o capítulo 39. Versículo. Capítulo 39 narra basicamente aquilo que eu já estou narrando para você aqui. Mas no versículo 22, vamos correr. Diz: e o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estavam na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então a gente está olhando para um jovem, para um menino que estava prosperando, estava se saindo bem no seu trabalho dentro da casa de Potifar. Mas por alguma razão, a esposa de Potifar cria uma situação onde ela não consegue aquilo que ela queria. E aí ela tinha uma prova circunstancial. Ela tinha a capa de José para incriminá-lo e dizer: olha só o que ele fez. Ele precisa ir para a prisão. E José vai. Agora o mais legal, engraçado, ou sei lá qual palavra eu poderia usar, que não era nenhuma dessas duas que eu queria, o pessoal do louvor pode subir para me ajudar. O melhor disso tudo é que José é colocado numa prisão, mas não vive como um prisioneiro. Vamos voltar um pouquinho. Não sei se você está pegando. José é vendido como escravo. Entra para dentro de uma casa para trabalhar como escravo, mas vive uma prosperidade de alguém que não é escravo. Uma mentalidade de alguém que não é escravo. José é lançado na prisão, mas não vive na prisão como um prisioneiro, porque o chefe do cárcere confia todos os detentos a ele e tudo que ali precisava. É engraçado que José estava lá no bem bom, teoricamente, comandando tudo dentro da casa de Potifar, e agora está na prisão. Meu Deus, esse menino não para de fazer besteira, porque ele foi para a cisterna. Ele deve ter feito algo muito ruim, um pecado muito grande para parar dentro da cisterna. Aí depois ele é vendido como escravo. Aí ele vai parar na casa de Potifar. Quando parece que está dando tudo certo, apesar de escravo, ele manda em tudo lá dentro. Então tá bom, né? Talvez, tá bom até aqui. Poxa, eu era escravo, eu ia morrer numa cisterna. Talvez eu poderia ter sido vendido para outro, mas eu fui vendido para Potifar. E agora eu sou escravo, servo dele, mando tudo aqui dentro. Tá bom até aí, eu acho que Deus não pode fazer mais nada por mim. Eu acho que isso para mim tá bom. Ei, lembra da mentalidade que eu estava falando agora há pouco? E aí José vai parar numa prisão, indevidamente. Caramba, estava tudo dando certo para José. Agora ele está numa prisão.
mas não vive como um prisioneiro. Porque alguém olhou para ele e viu: o Senhor está com ele. Alguém olhou para ele e viu aquilo que o pai dele já tinha visto no seu coração. O destino de José. Qual era o destino de José? Qual era o destino de José? Governo. Aquele chefe dos carcereiros olhou e falou: não, esse jovem ele vai ficar preso aqui porque mandaram ele para cá, eu não tenho o que fazer. Mas ele não pode ser só um prisioneiro. São as oportunidades que Deus cria para te levar para o destino dele. Qual é o destino da CPRV esse ano? Mesmo na prisão, ele estava em direção ao seu destino. Ele recebeu do chefe daquele cárcere autoridade, domínio e governo sobre aquele lugar. Era Deus preparando a autoridade que José iria exercer na geografia em que ele estava. E aí no capítulo 40, eu não vou ler com você para a gente ganhar tempo, vai narrar que José, na posição que ele estava de prisioneiro, mas com as suas regalias, ele passa e tinha ali o padeiro morto e o copeiro morto, que por algum motivo estavam naquela prisão, foram lançados ali. E um dia ele passa e ele vê o semblante daqueles dois homens caídos. O fato de José estar numa prisão, mas não ter a mentalidade de prisioneiro, tinha a ver com a postura dele. Porque talvez eu e você no lugar de José ia entrar naquela prisão e falar assim: ah, quer saber, meu irmão? Eu já fui para a cisterna e desistiram de me botar na cisterna e me botaram numa carroça para ser vendido. E aí eu estava já achando que estava tudo dando certo, que eu era chefe dentro da casa. Ele, apesar de ser escravo, mas era chefe, tá bom, né? Sou escravo, mas sou chefe, mando em tudo. Diz ele. Tem gente que diz isso sobre si mesmo, porque não acredita naquilo que tem e que é. Diz Potifar, né? José falando: diz Potifar sobre mim, que eu sou um homem próspero, que Deus está comigo. Diz ele, né? Pô, já estava bom, agora eu estou numa prisão por uma coisa que eu não fiz e nem queria fazer. Quer saber? Eu desisto. Eu acho que aqui é o meu lugar. Vou fazer amizade com quem está aqui e aqui eu vou ficar. Talvez seria isso que eu e você iríamos fazer, murmurar. Passar por pelo chefe do cárcere, ou pelo copeiro moro ou padeiro, fala assim: tá vendo aí, Potifar, mó vacilão, sabe de nada, tava lá, sendo fiel a ele, honesto, com caráter, servindo a ele, a esposa dele me apronta uma coisa dessa e ele me manda pra cá. Tá certo isso? Vocês estão de brincadeira. Pô, o que vocês acham disso? A gente tem que armar alguma coisa para esse cara ver o que está acontecendo. Isso não está certo, não. Eu estou aqui justamente. Não. José tinha postura de alguém de autoridade e governo. Vamos ler assim rapidinho o versículo 8. E eles lhes disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? E o copeiro conta o sonho dele, o padeiro conta o sonho dele. Não é isso que eu quero me ater. Mas eu quero me ater à posição e à mentalidade de José dentro daquela prisão. Ele não olhou para aqueles dois homens como dois prisioneiros. Ah, eu fui mandado para a prisão, estou pior do que estava, mas já não vou ficar tão ruim do que estava, porque agora eu também vou ser líder e chefe aqui dentro dessa prisão. Eu não vou ser só um prisioneiro. Então, meu irmão, esses caras que estão aí, ó, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, pô? Eu sou prisioneiro, mas também sou chefe. E vocês? O que vocês são o quê? Vocês são nada, pô. Só prisioneiro. Tem que me obedecer. É isso mesmo, irmão. Não. Davi... Por que Davi? Desculpa. José passa e olha. Estão com o semblante caído. O que houve? Feição está caída. Aqueles homens contam o seu sonho. Rapaz, a gente está assim que a gente teve um sonho, não sei. Ah, nós dois sonhamos essa noite
gente não entendeu nada. Mesma coisa que nada de sonho. Não, me conta aí, fala aí. Eles contam. José fala, não, calma aí. É Deus quem discerne os sonhos. O seu sonho fala sobre isso, isso e isso vai acontecer em 3 dias. O seu sonho fala sobre isso, isso e isso vai acontecer em 3 dias. José olha para aqueles rapazes ali dentro, não como prisioneiros, não como amigo de cativeiro, não como escravo igual a ele, não como só mais alguns, porque agora eu estou por cima, eu sou chefe dessa prisão. José olha para aqueles dois como conexões que o céu criou para apontar José para o destino dele. Qual era o destino de José? Começa a perceber melhor as conexões que Deus tem colocado no teu caminho. Começa a perceber melhor as conexões que Deus tem te dado. José estava dentro daquela prisão, mas estava com o coração espírito de servo. Ele não estava com o coração espírito de prisioneiro. Por isso que ele estava sensível a perceber que o copeiro e o padeiro não estavam bem. Talvez se fosse eu e você, eu já estou com um problema demais para ter que ficar olhando para a cara amassada dos outros e ver se ele não está bem ou se ele não está. Cada um com seus problemas, não é não? E o teu propósito? E o teu destino? E o coração de servo para perceber o que alguém está precisando? Fica onde? José mais uma vez estava numa posição terrível, uma prisão, mas não com o coração de prisioneiro, sim com o coração de servo, sensível ao olhar para o semblante de alguém e perguntar: aconteceu alguma coisa? Eu estou te achando meio assim, meio mais ou menos. Aconteceu, José, sabe o que é? Não é nada demais não, mas é que a gente teve um sonho e não entendeu. Como é que é o sonho? É tal. Então, vai acontecer isso, isso e isso. José estava com o coração aberto a ajudar. E às vezes nós estamos tão sufocados pelos processos que nós estamos vivendo que a gente não quer saber do outro. A gente não quer ver a conexão que Deus está dando. A gente tapa os olhos para olhar à nossa volta e perceber que Deus está criando conexões. Porque é um desses dois. E perdão, eu não lembro quem agora, se foi o copeiro ou o padeiro. Copeiro, obrigado. Que posteriormente volta para dentro da casa do seu senhor e lembra de José. Porque quando ele vai sair, José fala, está no capítulo 40. Lembra-te de mim lá fora lá. Grita meu nome. E eu não vejo José no texto dizendo: caramba, já faz tantos dias que ele saiu e nada acontece. Será que ele não falou? O cara estava aqui, sem perspectiva nenhuma, não tinha entendido o sonho dele. Porque se talvez ele não tivesse a interpretação do sonho que ele teve, ele não iria viver o destino dele. Qual? De ser livre, voltar para dentro da casa do seu Senhor. Muito provavelmente foi a interpretação de José através de Deus para o seu sonho que fez o seu coração acreditar que ele poderia sair dali, porque ele estava sem perspectiva. Ou seja, José é alguém que dá direcionamento. José é alguém que tem palavra de sabedoria na boca. José é alguém que mesmo na sua aflição olha para a conexão que está do seu lado e dá destino para alguém. José mesmo em meio aos seus problemas, seu caos, apesar de que a vida de José me parece um caos até então, ele consegue olhar para alguém e dar destino, com discernimento do que Deus tinha para aquele homem. E eu não vejo José assim: meu Deus, já foi, vamos embora, cadê? Ele não vai falar meu nome, eu preciso sair daqui, não é possível, ajudei o cara. Eu não vejo. Eu vejo um José vivendo o processo dele. Dei a palavra de destino que ele precisava, foi embora, show, eu continuo aqui. Prisioneiro, mas não com alma de prisioneiro. Prisioneiro, mas com mentalidade de autoridade de governo. Posteriormente, Faraó sonha. Posteriormente, no capítulo 41, eu acho, isso mesmo, Faraó tem um sonho, 2 sonhos. E ele chama os adivinhadores que ele tinha e ninguém consegue discernir. E o copeiro, vendo a situação, lembra de José: opa, calma aí, o patrão tem um sonho, ninguém soube discernir. Teve um menino lá dentro daquela prisão,
que conseguiu discernir o meu destino, porque o sonho do copeiro era destino para a vida dele, assim como do padeiro, apesar da morte. Lembrei dele. Faraó, ó, eu tava lá na prisão. Lembra aquela situação que o Senhor me colocou? Aquela aflição terrível que eu passei lá dentro, me tornei um prisioneiro. Estava aqui trabalhando, fui prisioneiro. Mas mesmo assim lá dentro eu sonhei. Um menino estava lá, menino bom, interpretou meu sonho e aqui estou. O que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Estou aqui. Talvez seria uma boa chamar. Faraó, chama José. Então pode mandar esse menino vir. É onde fala, inclusive no texto, capítulo 41, lá pelo versículo 20, alguma coisa, que José era muito bem de semblante. E José faz a barba, José coloca uma capa para ir ao encontro de Faraó. E ele vai. Eu quero ler um versículo com você, que eu acho que é o 32. Capítulo 41 narra isso que eu acabei de te falar. E aqui eu também não quero me ater ao sonho que Faraó teve. Hoje não é a ocasião. Muito provavelmente você lembra e conhece a história, onde Faraó sonhou com vacas muito magras chegando na beira de um rio, depois vacas muito gordas chegando na beira de um rio também, e as magras devoraram as gordas. Também teve um outro sonho que eu não lembro agora. E José dá o destino através desse sonho. Uma outra oportunidade eu falo sobre. E José interpreta que Deus iria fazer a nação, aquele povo, aquela geografia passar, na verdade, o mundo passar por 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. 7 anos tendo muito, 7 anos tendo nada. Fartura é um teste. A fartura é para te testar, para ver se de fato você tem autoridade e domínio sobre aquele período para passar pelo tempo da escassez. Mas isso fica para outro dia. E aí José fala do sonho, que era a interpretação, e no versículo 32 ele diz: e que o sonho foi repetido 2 vezes para Faraó. É porque esta coisa é determinada por Deus e ele se apressa em fazê-la. E aí é você olhar para dentro de si e ver os repetidos processos que você passa. Um ciclo vicioso. E talvez seja Deus te dizendo: meu filho, eu já te mostrei 1, 2, 3 vezes. Assim como dei 2 sonhos para Faraó. Porque se talvez ele tivesse dado um sonho só, Faraó não teria dado crédito. Ah, sonhei, não entendi nada, nada com nada. Vaca gorda, vaca magra, uma engole a outra. Doideira. Eu tô meio doido da cabeça, deve ter sido isso. Mas não. Faraó tem 2 sonhos, e um sonho ratifica ou completa o outro. Um sonho afirma o outro. Então isso colocou o Faraó em parafuso. O que está acontecendo? Calma aí, isso aqui tem alguma coisa. Eu preciso entender o que está acontecendo. Ele chama os adivinhadores não conseguem discernir. Então ele chama José. E José diz: se ele te mostrou 2 vezes, repetidas 2 vezes, é porque ele se apressa em fazer. Então, se Deus está te fazendo passar pelo mesmo lugar mais de uma vez, é porque ele se apressa em fazer algo. É porque ele se apressa em te tirar desse lugar que você está passando. Versículo 33. Portanto, Faraó, aí é José falando. José interpretou o sonho, amém? Não vou me ater porque eu não preciso. José interpretou o sonho bonitinho ali, como Deus deu discernimento para José interpretar. No versículo 32, José fala: ó, ele te mostrou 2 vezes. Deus se apressa em fazer isso aí. Tu te ajeita. E aí José continua. Faraó chamou José para fazer o quê? Não, calma, Faraó. Você tá mais na frente. Faraó chamou José para fazer o quê? Interpretar o sonho. Até o versículo 31, José já tinha interpretado o sonho. Então aquilo que ele foi chamado para fazer já tinha acabado. Ponto. É dar as costas e sair. Assim como José. Aí quando eu tenho que falar Davi, eu falo José. Assim como Davi é chamado para tocar para Saul, para expulsar os espíritos maus. Davi chega lá, toca. É isso, fui chamado para tocar, eu vou embora. Então no versículo 31, José já poderia ter parado a prosa. Já poderia ter parado a resenha. Já acabou o rolê.
eu vim para interpretar, está interpretado. Mas no 32 ele vem com uma palavra de sabedoria. Se o sonho foi repetido 2 vezes, faraó, é porque a coisa está determinada por Deus. E ele se apressa em fazer. Portanto, faraó, José dizendo, previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. José fala de um homem. José fala dele? Não, José fala de um homem. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida debaixo destes bons anos que vem. E amontoem o trigo debaixo da mão de faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que virão. E haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Então José, além de interpretar o sonho que ele foi chamado para fazer, ele carrega com ele uma palavra de sabedoria. Diferente de eu e você, diferente de nós, que o líder manda a gente fazer alguma coisa e chama, fulano, vem cá, eu preciso que você execute essa tarefa. A gente faz a tarefa, vê alguma coisa do lado, mas como ele não mandou, só mandou fazer isso, eu passo ao largo e não faço. Mentalidade de escravo. Você vai ficar na casa de Potifar para sempre, talvez na cisterna ou na prisão. Deus te manda fazer alguma coisa, você só consegue olhar aquilo ali, só o que te foi chamado para fazer. Mentalidade de escravo, mentalidade de preguiçoso. José, além da interpretação, ele entrega uma palavra de sabedoria. Essa é a diferença daqueles que carregam a presença de Deus. Deus não está te chamando só para resolver problema, querido. Deus não está te chamando só para executar tarefa. Deus está te chamando para liberar uma palavra para alguém. Deus está te chamando para liberar um direcionamento para alguém. Deus está te chamando para fazer mais do que aquilo que foi pedido. Aliás, é essa mentalidade de alguém que quer governar e de alguém que quer ser autoridade. Vamos! Se vira! Se coloca de pé comigo, querido. Vamos orar.